Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 17 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. E hoje é o nosso estudo de número 12. Nós estamos no capítulo 2, retratando a palestra do instrutor, do Gúbio. A semana passada, o nosso querido amigo Augusto leu 2 parágrafos da palestra e nós ficamos de comentar. Então ficamos só no primeiro parágrafo. Vou repetir o primeiro parágrafo sem comentário. A partir do momento que nós não comentamos, nós vamos começar a leitura com comentário, tá bom? Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam nos conduzir mais uma vez. Então ele diz assim: escutando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos as perguntas íntimas. O instrutor diz assim: tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames ditos, as regras da paternidade celestial. Aí nós comentamos bastante, não comentamos? Agora vamos nós. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa ter seus fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço. Segura o lombo a alma caída em vibrações desarmônicas. Eu sou um espírito, carrego a minha individualidade, tenho a mente, que é a minha consciência. Quando eu penso, o pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Quando eu penso, a máquina cerebral, ela de certa forma, ela emite vibrações físicas, ondas, resultado do meu pensamento. Então ele diz: a alma caída em vibrações desarmônicas. Então, o que seria isso? A minha mente, logo, cria pensamentos contrários ao amor, contrários à disciplina, contrários à harmonia universal, contrários às leis que regem o universo, contrários ao ensino do nosso Senhor Jesus. Uma vez esse movimento sendo realizado, há uma desarmonia, como ele usa o termo aqui, em vibrações desarmônicas. O meu pensamento, ele emite vibrações. O pensamento do ódio, o pensamento da raiva, o pensamento da agressividade, o pensamento do ciúme, o pensamento da sexolatria, o pensamento dos prazeres e do apego são vibrações desarmônicas. Entendemos isso? Vibrações desarmônicas. A alma caída em vibrações desarmônicas, e ele vai explicar agora, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada. Livre arbítrio. Nos foi confiado. Olha aqui, eu vou te dar o livre-arbítrio. Eu não vou ficar em cima de ti apontando o dedo. Não faça isso, não faça aquilo, você está errado, não é assim que faz. Eu vou te dizer, eu vou colocar uma lei gravada na tua consciência e vou abrir a porta para você ir. Mas eu estarei contigo na tua consciência. Eu estou confiando em ti. E Deus não está no nosso dia a dia dessa forma por uma imposição,
nos criticando, nos acusando e nos apontando. E a gente até tem a ilusão do que o que nós estamos fazendo e ninguém está vendo. Temos até a ilusão que estamos enganando Deus. Então, por isso é que ele usa o movimento abuso. Abuso, a palavra é forte. Abuso, porque o terrícola, ele não foi um errozinho, não. A gente abusa mesmo, a gente é abusado. A gente faz coisas na vida na terra com verdadeiro abuso mesmo. Sabe o que é abusar da paternidade divina? E que paciência e tolerância para conosco. A palavra é pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada. Precisa tecer os fios do reajustamento próprio. Porque há uma desarmonia, eu emito as vibrações, logo sintonizo com o mal. E aí é interessante os fios, porque o nosso querido Emmanuel nos fala que nós estamos emaranhados nesses vínculos psíquicos, nessa sintonia, nessa associação. Precisa tecer os fios do reajustamento próprio. E aí ele vem de forma mais doce. E milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço. Não é que não queremos mudar. Nós nos recusamos a nos esforçarmos para mudar essas vibrações desarmônicas. Então, por isso que o Livro dos Espíritos nos diz: se vocês quisessem, poderiam fazer mudanças grandiosas. O que vos falta é vontade firme, que não tem. Por quê? Porque, de certa forma, eu ainda me sinto feliz no que faço. Eu sinto prazer, eu ainda me alegro com isso. Então, por isso é que ele faz esse movimento. Ele diz assim: e milhões de irmãos nossos se recusam, não querem, a semelhante esforço, ociosos e impenitentes. Ociosidade está fazendo muito ou está fazendo nada? Nada. Impenitente, que se acha em estado de impenitência, não arrependido. Obstinado no erro ou no crime. Obstinado. Então, não arrependido. Não se arrepende. Fale, alguém me chamou? Oi, querida. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate de conexão entre semelhantes, porque sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. O capítulo que retrata a vontade do livro Pensamento e Vida. Então, assim, a gente pode estar até sintonizado com essas mentes, mas se a gente se impor a disciplina, nós conseguiríamos facilmente sair dessa teia e se vincular com outras inteligências. E a palavra facilmente é a docilidade dela, porque para nós mudar essa sintonia, a palavra esforço é esforço mesmo. Esforço igual a sacrifício. É sacrifício. Por que é sacrifício? Porque nós estamos habituados a pensar assim, a fazer assim, a querer assim. O nosso querido Emmanuel, quando ele vai estudar a vontade, no livro Pensamento e Vida, ele diz que a vontade é o gerente. Ele coloca como se fosse uma empresa. A vontade seria o gerente. Aí ele vai colocar em departamentos. Ele coloca o departamento do desejo, o departamento da imaginação. Olha só que interessante. E detalhe, a vontade é o gerente. Então nós temos o desejo, a imaginação, a inteligência e a memória. Então são os departamentos: memória, inteligência, desejo e imaginação. Quem gerencia esses departamentos? A vontade. Então imagina a vontade
gerenciando o departamento do desejo. Porque aí a gente cai muito. São os nossos desejos. A vontade bem direcionada. Imagina a vontade administrando bem a imaginação. Porque a gente às vezes surta por conta da imaginação. Surta. Pega um cidadão ou uma cidadã ciumenta. Vai no inferno com a imaginação. Pega uma pessoa de certa forma com dependência à sexolatria. E por aí se vai. Então ele coloca a vontade como esse gerente que administra todos esses departamentos. Isso é Emmanuel. Então o que realmente nos falta é vontade, né? Firme. Aí ele continua dizendo assim, olha: ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por cego. O labirinto é algo complexo, porque a gente perde muito tempo tentando buscar a saída. E a gente se perde realmente, dá um desespero, isso, aquilo, outro. A gente sabe que tem saída, mas a gente se perde. Então ele compara o quê? Esse nosso processo de desarmonizar as nossas vibrações, ele coloca isso. Você alonga o período no labirinto. Então olha só. Alongando o labirinto em que... Isso impenitente, lembra? Aquele que não se arrepende. Alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Não sai dali. Por séculos. E o que diz os Espíritos? Nós caímos nos mesmos erros. A gente cai no mesmo erro. Quando vem a prova, a gente cai. Quando vem a prova, a gente cai. A gente cai de novo. Por mais todos os avisos que possam ter sido realizados. A gente cai. Porque quando a gente está aqui, a gente acredita só na vida daqui. A gente só acredita na personalidade. A gente só acredita nessa coisinha que nós somos. A gente não quer entender que realmente nós somos espíritos. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu. A jornada imediata. Se eu daqui sair, desencarnar agora, será que eu estou habilitada para a vida no mundo espiritual? Se Deus te chamasse agora, se te desse um piriquipaque e fosse agora, como é que você iria se apresentar ao mundo espiritual? Sabe? Por isso que ele diz assim, inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que o magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências. Magnetizar é dominar. Olha só. Em virtude das paixões devastadoras que os domina. Arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre. E aí eu vou procurar os meus afins. Porque na verdade não é que eu vá procurar, eu já estou com eles. Eu estou aqui encarnada, eu tenho meus parceiros. Eu tenho os meus parceiros que gostam do que eu gosto, que fazem da forma que eu faço. Se eu sou um tirano, eu terei tiranos. Se eu sou um dependente químico, eu terei dependentes químicos. Se eu sou uma pessoa agressiva, eu terei os agressivos. Se eu sou sexólatra, eu terei os sexólatras. São esses os meus parceiros. Quando eu saio do corpo, eu apenas verei os meus parceiros que sempre esteve comigo e que eu sempre estive com eles, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, se alimentam, qual ocorre aos próprios homens encarnados.
O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação. Qual o propósito desse exército sombrio? Porque ele está falando aqui desse grupo de espíritos perversos, dessas colônias que está em torno da crosta terrestre. Está aqui na Terra, tá, gente? Aí ele diz, o objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura. Olha, gente, a gente estudando no livro A Caminho da Luz, nós estamos estudando a Revolução Francesa. Foram 10 anos. O propósito da espiritualidade superior era justamente fazer o movimento em relação aos direitos humanos, recebendo até uma influência da Inglaterra. Só que a Revolução Francesa, do jeito que reencarnaram espíritos programados para esse trabalho, também espíritos perversos reencarnaram para aproveitar esses 10 anos para tocar terror. Eram 100 pessoas que iam à guilhotina diariamente. Incentivar a guerra, o ódio. Então, quando a gente fala em sombrios, nós não podemos imaginar só no mundo espiritual. Também eles reencarnam. Agora a gente tem que fazer uma pergunta, eu faço para mim mesmo. O que eu sou na Terra? A que Deus eu estou servindo? Eu sou uma pessoa sombria ou eu sou uma pessoa boa de se viver, de se conviver? Eu sou uma pessoa que passo a ser algoz, ou eu sou uma pessoa que passo a ser o amigo, a amiga? Eu sou instrumento de quem? E é fácil, todos nós sabemos. Nós olhamos e sabemos identificar o bem e o mal. Nós sabemos identificar uma atitude boa de uma atitude desagradável. Como eu estou vivendo? O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana. Esse é o propósito. Conservar a humanidade terrena nesse primitivismo mental. Qual o propósito? A fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. O mal dominante. As observações de Gubbio escaldava-me o cérebro. Eu também, diz André, havia passado pelos baixos círculos da vida, depois do transe corporal. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse em muitas ocasiões impressionantes comentários sobre elas. Então, a André Luiz aqui deixa bem claro que ele ficou naquele estado de perturbação, né? A gente chama umbral. O umbral, em verdade, é a porta de entrada para o mundo espiritual. Não é um espaço geográfico, é aquele estado de perturbação, que apesar de Clarencio visitá-lo, ele não conseguia vê-lo. Então ele diz aqui, eu nunca vi esse grupo. Então aqueles espíritos que passavam e gritavam, suicida, suicida, aqueles espíritos eram espíritos sofredores que estavam no mesmo processo de perturbação que ele, mas não eram esses espíritos perversos. Então André Luiz não conheceu, nessa desencarnação dele, esse tipo de espíritos. Tanto é que ele diz aqui, entretanto, não identificara a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse, em muitas ocasiões, impressionantes comentários sobre elas. Efetivamente, não conseguia, por mim mesmo, exumar todas as recordações, né? Seria reviver mesmo. Todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido, através de longos pântanos, errara aflitivamente dias e noites que me pareceram sem fim,
atormentado e desditoso. Todavia, isso é André lembrando, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Ele nunca imaginou que essas entidades poderiam ter um organismo diretor, entendeu? Uma empresa, um distrito, algo organizado. Isso nunca passou pela cabeça dele. Eu acho que nem a nossa, né? A gente não para imaginar que esses espíritos têm uma organização. E aquilo que eu digo, esses espíritos que a gente atende na nossa reunião mediúnica são espíritos sofredores. Não são esses espíritos aqui, não. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei André Luiz uma indagação. E André perguntou: com que fim essas legiões retardadas se mancomunam, quer dizer, se combinam, tá? Além da morte, se despidas de vestimenta grosseira de carne, devem saber mais que nunca que se empenham em combates inúteis, pois eles sabem que são espíritos. Por que ainda continuar nessa rebeldia? Não se sentem porventura transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que ele diz respeito, porque são espíritos. Como eu disse assim, quando a gente está encarnado, a gente tem ilusão que é personalidade, mas poxa, eles são espíritos. Eles sabem da existência de Deus, eles sabem da própria existência, da continuidade da vida. Por que ainda insistir no erro? Não se sentem porventura transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que ele diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre? Olha só que interessante essa pergunta do nosso André Luiz. Na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante, estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim em ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer um. Poxa vida, quando a gente está lá, a gente até entende. Mas depois que desencarnou, agora vamos ver a resposta. O orientador sorriu, maneiroso, e aí ele veio, né, de boa maneira, aquele sorrisinho amarelo, e considerou: reportamos-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa, através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa com atitudes de criminosa indiferença? Ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências.
Não nos compete parar ou desanimar. À maneira do tronco frágil, é imperioso crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, à semelhança da árvore humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Então a pergunta do nosso querido André é que eles são espíritos, ainda assim insistem? Reportamos-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados. E tais perguntas, meu caro André, poderiam ser formuladas mesmo quando está na Terra. Não é para nós. Mas, né, gente, pera lá. Olha, a gente vem para cá, pega a chibatada toda terça-feira, né? Cada chamada. E tem irmãos nossos, eu então, que estudo 3 vezes. Estudo antes, estudo para lembrar, estudo quando chego aqui. Você imagina a minha necessidade. E ainda assim a gente não consegue fazer um movimento diário. A gente ainda se pega caindo. Nós que estamos estudando, a gente vem segunda, você imagina, segunda são 3 obras, terça são 2 obras, quarta são 3 obras, sexta-feira 2 obras. Fora os seminários, as palestras e os cursos. E YouTube. Então recurso não nos falta. Aí a gente pergunta, não muda por quê? Vontade do filho. Está esperando desencarnar para ver as besteiras. Está esperando desencarnar para ver as besteiras, né? Então ele joga a responsabilidade, que o André Luiz está dizendo, puxa vida, mas... E ele vai mais, ele só fez iniciar, ele diz mais, ó. E ele vem falar bem terra a terra. Ele diz assim, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo quando o povo está na terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, ele está falando nós, ele está falando dele, nos precipitávamos nas linhas inferiores, todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte que é comum a todos, que é aquilo que eu costumo dizer, até quando eu li isso aqui, eu digo, pois é, nós temos hoje no centro de Manaus um cemitério, um aviso enorme te aguarda, então está lá avisando, mas a nossa vida diária realmente, a gente não para pensar nisso. Nós tivemos familiares que já foram e que largaram tudo e todos, mas a gente não consegue parar para pensar e a gente acha que vai viver aqui eternamente, porque, gente, é assim, olha, meu filho, para você ganhar o prêmio amanhã, você precisa hoje fazer um sacrifício. Ô mãe, o que você tem que fazer? Arrume todo o seu quarto. Para você é um sacrifício porque você é preguiçoso. Então, se você quer gozar amanhã de uma determinada alegria, hoje você terá que arrumar seu quarto. Propósito da vida. Uma encarnação, é um momento arrumando o quarto. Que para muitos é um sacrifício, mas que para eu gozar amanhã de uma felicidade, eu tenho que pagar o preço hoje. Então, uma encarnação é pagar o preço. E esse pagar o preço é me libertar das mazelas que eu construí ao decorrer das encarnações. Porque as mazelas não foi Deus que me deu, as mazelas fui eu que as construí ao longo dos milênios. É um menino que bagunçou o quarto, a mamãe deu o quarto todo arrumado. O menino bagunçou todinho. Vai arrumar. E você já viu o menino preguiçoso quando vai arrumar o quarto? Já prestou atenção? Nossa.
A primeira coisa, para irritar, ele faz bem devagar. Bem devagar, arrasta a sandália. Arrastando a sandália, entendeu? Deixa cair. Quando pega assim com nojo, sabe? Rebeldia. Quando não faz drama e chora. A senhora é muito cruel comigo. Por que é isso? E foi ele que bagunçou. Então qualquer semelhança é mera coincidência. Então eu acho que é isso. Poxa, mas vale a pena eu fazer o sacrifício para arrumar o que eu baguncei, do que eu passar eternamente nessa bagunça sem sair. Detalhe, o papai é caprichoso. Ele diz em alto e bom tom: daí não sairás até pagar o último centavo. Daí não sairás até colocar tudo no lugar. E o papai não aceita 8,5, só aceita 10. Porque ele está nos preparando para seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa, que nascemos. De onde vim? Não sei. Morri. Para onde vou? Não sei. Mistério. Nós já sabemos, né? Através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa, desprezado. As lições que nós encontramos aqui são sabedorias celestiais, sabedorias excelsas. E nós simplesmente menoscabamos, desprezamos. Isso para lá, na próxima. Com atitude de criminosa indiferença. Ele é duro, ele coloca criminosa indiferença. Ante as sugestões do plano divino, que te povoam agora o pensamento, lembraste de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o nosso passado, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Se levantar o nosso passado, a gente vai ficar com vergonha. Não nos compete parar ou desanimar, não é isso. A maneira do tronco frágil é imperioso crescer, é imperioso subir, por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, por que algemado ao que fomos? Porque esse serzinho que nós somos hoje, sabe, essa coisinha, são traços do passado. Então, se eu sou uma pessoa medrosa, é a algema do passado. Se eu sou uma pessoa agressiva, ainda é a algema do passado. Se eu sou uma pessoa... Você está entendendo? Então, a minha luta é tentar evangelizar esse ser que eu estou deseducando há milênios. Daí a história da desarmonia. Então, é uma luta realmente. Por isso que ele usa o termo que? Algemado. Porque é uma prisão. Eu me prendo a essa personalidade que eu estou construindo há milênios. A semelhança de árvore humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos a ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. A argumentação de Gúbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldade para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Ele não conseguia, mas meu Deus, por que Deus permite isso? Inferno sendo dirigido, purgatório sendo dirigido. Aí vem André Luiz novamente. Concordo com as elucidações, exclamou André Luiz.
Mas é quase incrível tanta ignorância, além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele senhor absoluto para perpetuar sua tirania, é a observação que me escapava. Então, consigo imaginar como é que Deus permite um espírito ser diretor de um espaço de perversidade, né? Essa era a inquietação do nosso querido André Luiz. Sim. Tornou orientador convincente. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou, desde milênios, a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. Entendo, ok, durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreendente bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão, à compreensão desse ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou, desde milênios, a estação evolutiva em que se demora o irracional. Ele já atravessou. O que diz o nosso querido Emmanuel? Que nós estamos vivendo um período de 40 mil anos de razão. Então, a humanidade terrena, ela não tem mais justificativa para ser perverso, para fazer o mal. Não há, são 40 mil anos de razão. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional. Nós não somos mais o irracional. Mas ele diz, e em várias ocasiões, ele revela comportamento de nível inferior ao irracional. Então, isso nada mais do que rebeldia. O que nós temos que entender é que o livre-arbítrio, essa confiança de Deus, é uma lei. É uma lei. É uma lei. E do jeito que ele dá para os encarnados, ele também dá para os desencarnados. Obviamente que é uma lei que tem limites. Porque esse livre-arbítrio, a pessoa está subordinada a uma outra lei, ação e reação. Por isso que ele diz, ela tem limite. Tu tem a liberdade de escolher, mas tu também estarás submetido, nós estaremos submetidos também à lei da ação e reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o livre-arbítrio, ele está tanto para o mundo físico, quanto também para o mundo espiritual. E lembra... Para o universo. É lei universal. Independente de estar encarnado ou não. Independente de estar encarnado ou não. E lembra sempre daquele movimento. O evangelho é lição de amor. E o amor jamais poderá ser uma imposição. O amor, ele é uma conquista. Então, como que Deus vai ensinar o amor de forma agressiva, enfiando goela abaixo, como diz manhã? Não tem. Então, é necessário aguardar esse despertar. Mas não fiquem tristinhos achando que todo o processo de evolução é essa trabalheira toda. Não é. Somos nós, os poucos, que nos rebelamos contra a lei divina. Agora, quem está na terra, nós, a característica do terrícola é o quê? Rebeldia à lei de Deus. Ou seja,
todos os dias eu vou fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Eu vou fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. E eu só falto dizer assim: Deus está errado e eu estou certo. Vamos parar aí? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amor querido, as obras da codificação espírita que nós estudamos constantemente nos aponta que nós estamos prontos, caso o quiséssemos. O que nos falta é a vontade. A vontade de sermos melhores. A vontade de sermos amáveis. A vontade de suportar aquelas pessoas difíceis que convivem conosco. A vontade de educar os prazeres, a imaginação. A vontade de desenvolver a inteligência de forma lúcida. A vontade de acessar a própria memória. Que nós possamos, Senhor Jesus, uma vez mais, através da oração, te pedirmos que, se for necessário, que a advertência possa vir de forma mais ostensiva, para que não venhamos a perder mais uma encarnação, enquanto há tempo. Obrigada, Jesus, por aqui estarmos, por mais esse chamado. Agradecemos aos nossos amigos espirituais pela presença e pela inspiração. E que nós possamos, Senhor, orando por nós e por todos, nos esforçarmos para nos tornarmos humanos melhores. Graça te damos, Senhor.